bem-vindo ao canal Profeta do Bem. E hoje nós vamos continuar com um assunto muito interessante. Esses dias a gente fizemos um vídeo sobre a construção do terceiro templo e sobre a tão esperada vinda do Messias judeu, que nós acreditamos que poderá ser, na verdade, o anticristo. Para quem não acompanhou esse vídeo, eu vou deixar o link deste vídeo exatamente abaixo desse vídeo que estou postando agora. Então vamos para as provas de que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Messias. A linhagem de Jesus, como primeira prova. A linhagem de Jesus estabelece a primeira base para identificá-lo como o prometido Messias. Deus havia dito ao seu servo Abraão que a prometida semente viria de sua família. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Gênesis 22:18. Da mesma forma, Isaac, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac, e Judá, filho de Jacó, todos eles receberam uma promessa parecida. Gênesis 26, 2-5, Gênesis 28, 12-15 e 49, 10. Esta promessa também foi feita ao profeta Davi. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. 2 Samuel 7, 12. Segundo as escrituras sagradas, Jesus é filho de Davi, da genealogia de Davi. Em Mateus, capítulo 1, versículo 1, a gente pode ver isso. No entanto, algumas pessoas questionam a legitimidade dessa genealogia, alegam que para ela ser legítima, Jesus teria que ser filho de José. A título de esclarecimento, alguns detalhes precisam ser analisados. Os relatos bíblicos nos dão a informação que José é descendente da linhagem de Davi. E ele foi apenas o pai legal de Jesus, como se fosse um pai adotivo. E aí acontece o seguinte, na passagem se diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. O que José faz? José planeja largar Maria, porque ele pensa que Maria deve ter lhe traído, com algum homem antes de se casar com ele. Mas o próprio anjo aparece para José e fala: José, não tema tomar Maria como tua mulher, porque o que está nela é fruto do Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 1, de 18 a 20. Por essa razão, segundo o costume judaico, a paternidade legal por adoção era suficiente para conferir à criança todos os direitos hereditários, nesse caso, os da linhagem de Davi. E a própria Maria, mãe de Jesus, provavelmente era da mesma linhagem de José, pois ambos foram alistar-se em Belém da Judéia. Essa possibilidade é muito real, pois era costume entre os judeus o casal ser da mesma tribo. Nesse caso, há fortes evidências de haver vínculo sanguíneo para se legitimar a linhagem de Davi. Essa questão é tratada no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Naturalmente, não está excluindo a possibilidade de Maria também ter pertencido a essa linhagem, a linhagem de Davi, embora alguns evangélicos afirmem que não. E aí a gente continua. O testemunho de Deus. O testemunho de Deus é a segunda linha de evidência que confirma o messiado de Jesus. Ao rei de Israel, Davi, Deus prometeu que a sua descendência viria o Messias, quando os teus dias forem completos e vierem a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti uma descendência. 2 Samuel 7,12. A concretização dessa promessa deu-se pelas palavras trazidas pelo anjo Gabriel a Maria. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achartes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Em outras traduções está Emanuel, que significa Deus conosco. O apóstolo Pedro, em seu discurso, fala a respeito do cumprimento dessa promessa feita por Deus ao rei Davi, conforme relatado em 2 Samuel 7,12. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo para assentar sobre seu trono. Atos 2, 29 e 30. É bom lembrar que Cristo tem um significado de ungido ou Messias. Outra confirmação vinda do próprio Deus foi quando Jesus foi batizado por João Batista. Uma voz do céu lhe falou: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me alegro.
Mateus 3, 16 a 17. Sem dúvida, nesse momento, Jesus recebeu do Pai toda a honra e glória, segundo as palavras do apóstolo Pedro. Porquanto ele recebe de Deus e Pai e honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me alegro. 2 Pedro 1,17. Como duvidar das palavras do próprio Deus? Profecias cumpridas, terceiro ponto. Profecias cumpridas é a terceira linha de evidência. Um grande número de profecias das Escrituras Sagradas descreve os vários aspectos da vida do Messias. O nascimento do Messias. O profeta Isaías, no ano 8º a.C., profetizou a respeito do nascimento do Messias. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. O evangelista Mateus faz referência a essa profecia e descreve seu cumprimento. E como José, sua esposa, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente, projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo. No 8º século a.C., o profeta Miqueias predisse que o Messias nasceria na cidade de Belém. Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, versículo 2. O cumprimento desta profecia foi relatado pelo evangelista Lucas. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um da sua própria cidade. Subiu também José, da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7. O evangelista Mateus também faz referência a esse cumprimento profético. O rei Herodes estava perturbado com a notícia trazida pelos reis magos de que havia nascido o rei dos judeus. Ele reuniu todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, a fim de esclarecer suas dúvidas. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém, e reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhe onde havia de nascer o Cristo. Respondendo-lhe eles: em Belém da Judéia. Os magos respondem, Pois assim está escrito pelo profeta: é tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Mateus 2, 3 a 6. Há um detalhe muito importante a se tratar sobre o local do nascimento de Jesus. Israel sempre foi o povo escolhido de Deus, razão pela qual o Messias teria que nascer no meio desse povo, que foi instruído de acordo com a lei de Deus e cujos ensinamentos foram dados por Deus aos profetas, todos eles pertencentes a este povo. O ministério do Messias. O ministério do Messias foi profetizado pelo profeta Isaías. Paira sobre mim o Espírito do Eterno, porque ele me ungiu para que eu trouxesse aos humildes boas novas. Ele me enviou para que confortasse os que estão de coração partido, para proclamar a liberdade aos cativos e abrir os olhos dos que os têm cerrados, para proclamar o ano da boa vontade do Eterno. Isaías 61, de 1 a 2. O cumprimento dessa profecia foi relatado pelo evangelista Lucas. Chegando a Nazaré, Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado e, segundo seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías e, abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. E falou todas as palavras que eu disse antes. E, fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Lucas 4, 17 a 21. Foi profetizado pelo profeta Isaías que o Messias iria iniciar seu ministério na terra de Zebulon e na terra de Naphtali, o caminho do mar além do Jordão, levando a eles uma grande luz. Mas para que estava aflito, não haverá escuridão. Nos primeiros tempos ele envileceu a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar além do Jordão, a Galiléia dos gentios.
O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Isaías capítulo 9, versículo 1 a 2. Depois de ser tentado por Satanás, Jesus retirou-se para a Galiléia, cumprindo assim o que havia sido profetizado. Ora, tendo ouvido Jesus que João foi entregue, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, os que estavam sentados na região da sombra da morte, e a estes a luz raiou. Mateus 4, 12 a 16. A morte do Messias. Muitas profecias cumpriram-se na morte do Messias. Ele foi traído por um dos seus discípulos com 30 moedas de prata. Contra ele foram usadas falsas testemunhas. Ele foi enterrado com os ricos, etc. O profeta Davi prediz que sortes seriam lançadas pela sua roupa. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sorte. Salmos 22, 18. Essa profecia cumpriu-se quando Jesus foi crucificado. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, para cada soldado uma parte. Tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo. Pelo que disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. E de fato os soldados assim fizeram. João capítulo 19, versículo 23 a 24. O profeta Davi também predisse que nenhum osso do corpo do Messias seria quebrado. Ele lhe preservava todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Salmos 34, 20. O evangelista João relata o cumprimento dessa profecia nas seguintes palavras: foram então os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele foi crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo que estava morto já, não lhe quebraram as pernas, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19, 32, 33 e 36. A Páscoa era a comemoração do livramento dos israelitas do Egito. Começava no 14º dia, à tarde, isto é, às vésperas do 15º dia do mês de Nisan, com a refeição sacrificial, quando o cordeiro inteiro era assado e comido pelos membros de sua família, com ervas amargas e pães asmos. A ordem de Deus era que não se quebrasse osso algum desse cordeiro. Êxodo 12, 46. Como o cordeiro pascal era uma representação do Messias, e para que se cumprisse a profecia, nenhum osso do corpo de Jesus podia ser quebrado. Estas são apenas algumas das centenas de outras evidências claras a respeito da pessoa de Jesus, as quais o identificaram como sendo o verdadeiro Messias esperado pelo povo de Israel. Além de todas as evidências apresentadas, o Messias cumpriu fielmente o seu papel de anunciar os desígnios de Deus àquela geração, levar os judeus a uma compreensão mais profunda da lei, preparar uma geração de justos que divulgariam sua mensagem, primeiramente a todo o povo de Israel e em seguida a todos os habitantes da terra. Divulgação à eminência do seu retorno e do seu juízo. E para quem quiser saber mais sobre o Messias, pode também ler capítulo 53 de Isaías, que fala sobre o servo fiel, e vai ter uma análise bem clara de que tudo que Isaías fala no capítulo 53 bate com a pessoa de Cristo. Então quem é esse Messias que os judeus estão esperando? Provavelmente o Messias que os judeus estão esperando seja na verdade o oposto do Messias, seja provavelmente o anticristo. E com isso eu fico por aqui. Para mais conteúdo, nos siga e nos acompanhe no canal Profeta do Bem. Não se esqueça de ativar o sininho e compartilhar o vídeo com os seus amigos para que o canal cresça. Você não faz ideia do quanto me ajuda com esse vídeo. Clique também nos links abaixo que está sobre o vídeo para ter mais informações. Até a próxima.